uma igreja, não era uma igreja grande, não era uma igreja aí com 10 mil pessoas, nada disso, igreja pequena, tinha acabado de começar, pequena ainda. E já tinha o quê? Todos os dons em operação. Então todas as congregações deveriam ter todos os dons do Espírito Santo em operação. Deveria ser normal isso. Mas por incrível que pareça, está mais difícil de achar alguém com o dom do Espírito Santo dentro de uma congregação do que achar ali uma pessoa em pecado que está exercendo uma liderança dentro da igreja. Parte 1. A suficiência de Cristo para com as pessoas com deficiência. Vejamos quem é esse grupo e como era visto no Antigo e no Novo Testamento. No tópico 1, então, definição. Segundo a Organização Mundial de Saúde, deficiência é o termo usado para definir a ausência ou a disfunção de uma estrutura psíquica, fisiológica ou anatômica. As pessoas com deficiência são as que se acham privadas, quer de seus sentidos, quer de seus movimentos ou do pleno uso de suas faculdades mentais. Nessa definição acham-se os cegos, mudos, surdos, paraplégicos e tetraplégicos, os autistas, os que têm a síndrome de Down, etc. Então existem aí vários tipos de doenças, vários tipos de enfermidades que impedem as pessoas, que atrapalham o curso natural da sua vida, impedem a sua locomoção, impedem o seu entendimento, impedem de trabalhar. Então, são coisas que atrapalham o corpo físico ou a mente, né, de funcionar corretamente. Então são várias aí doenças e enfermidades. Então essas pessoas precisam ouvir o Evangelho, precisam ser curadas, precisam serem libertas. No tópico 2 diz a deficiência no Antigo Testamento. Se por um lado nenhum deficiente podia ser admitido no ofício sacerdotal, por outro vemos um coxo ser convidado a estar perpetuamente à mesa do rei. Levíticos 21, 16 a 23, segundo o livro de Samuel 4, versículo 4 e capítulo 9, versículo 10. O profeta Isaías, por seu turno, consola o seu povo, prometendo-lhe que do porvir todas as pessoas com deficiências serão incluídas na restauração de Israel. Isaías 35, de 1 a 10. Então nós vamos ver nas leis, né, para Israel, que é dado então uma ordem que nenhum deficiente podia ali assumir uma condição de sacerdote. Também no templo era proibido entrar alguém com deficiência. Veja bem. Por isso que aquele aleijado ficou ali na Porta Formosa, né? O maior desejo dele era entrar lá dentro. E ele não podia por causa da sua deficiência. Naquele dia que ele foi curado, Pedro e João passaram, né? Pediu esmola. Pedro e João disseram: dinheiro não temos, mas o que temos te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Pronto, ele levantou. A primeira coisa que ele fez, o que era? Porque ele tinha mais vontade de entrar lá dentro, saiu correndo para dentro do templo. Ele queria entrar lá. Mas certas pessoas disseram: ó, aleijado, não pode entrar aqui não. E ele disse: e onde é que tem algum aleijado aqui? Não estou aleijado mais. Então ele entrou e a multidão cercou. Olha, aquele homem estava aí à porta do templo. Esse tempo todinho não podia entrar, pedindo esmola, aleijado, coitado. Mas agora está aí. Então Pedro e João aproveitaram a multidão, pregaram o Evangelho. 2.000 almas, olha só. Antes, no dia de Pentecostes, que é uma manifestação do Espírito Santo, dom de línguas, ali falando na língua dos estrangeiros, quase 3.000 almas. Agora, 2.000 almas, olha só. Isso é que é uma pregação do Evangelho. Onde existe manifestação de Deus, existem muitas conversões. Então, no Antigo Testamento, tinha essa lei que proibia, né, o acesso dessas pessoas deficientes ao sacerdócio, ao templo. Olha só. Isso já indicando que as pessoas precisavam de Jesus Cristo, que é aquele que cura.
Agora tem uma promessa, Isaías, de um reino de Jesus na terra, um milênio. Não vai ter ninguém aleijado no milênio. Não vai ter ninguém com deficiência. Por quê? Porque é Jesus que vai estar governando a terra durante 1000 anos. Já viu alguém perto de Jesus ali, uma pessoa doente, ou morto, alguma coisa, chegar perto de Jesus? Que não aceita isso. A pessoa é curada na mesma hora. Então, no tempo do milênio, as pessoas de Israel não vão ter nenhum deles com deficiência física. Nem aí deficiência, né? No cérebro, né? Na mente. Nada disso, não vai ter mais deficiente. Então, eles serão curados todos. Jesus faz milagres. Jesus cura todos. Então, essa é a promessa de Deus para Israel. No milênio, Jesus estará governando. Não vai ter ninguém com deficiência. Então, nós vamos ver que quando a pessoa passa por Jesus, a deficiência acaba, vai embora. Então, veja só, a igreja deveria ser assim. Quando a pessoa vem para a igreja, a pessoa deve ser livre, deve ser curada, deve receber o seu milagre. E agora vai congregar ali, feliz da vida, feliz por estar com Jesus e também por não ter mais deficiência. Nós vemos, né, no Antigo Testamento a história do Mefibosete, né, que era filho de Jonatas, amigo de Davi, fez aliança com Davi. Então, quando Davi assume o trono, mataram todos os parentes de Saul. Mas quando Davi assume o trono, ele se lembra: eu tenho uma aliança com Jonatas. E ela passa de pai para filho, é eterna. Ele sabia que para ele ter uma aliança com Deus, ele tinha que ser fiel nas suas alianças também humanas que ele tinha feito. Então, o que ele faz? Tem alguém aí, algum parente de Jonatas ainda vivo? Se tem um ainda, sobrou um. Mora lá em Lodebar, é o Mefibosete. Então ele disse: manda chamar. Na certa, quando chegaram lá, a carruagem do rei e tal, o Mefibosete: agora eu estou perdido, vou morrer mesmo. Disse o Mefibosete: o rei Davi mandou te chamar. E ele vem, chega lá, diz: eis-me aqui. E ele pensou: agora eu estou morto, vamos cortar meu pescoço. E Davi disse para ele, Mefibosete: a partir de hoje as terras do seu pai voltam a pertencer a você e você vai comer a minha mesa. Imagine, Mefibosete disse: um cão como eu. Imagine, Mefibosete tramava a morte de Davi, ele queria que Davi morresse, queria que o trono do pai dele fosse para ele. Ele era descendente do rei Saul, era filho de Jonatas, que era filho do rei Saul. Ele queria que Davi morresse. Agora ele fica todo surpreso, ele disse: um cão como eu tenho que morrer. Além de aleijado, agora quem está no reino é Davi, então para ele já tinha perdido a cabeça, estava morto já. Ficou surpreso, mas Davi disse: mas não é por causa de você, mas por causa do seu pai. Eu tenho uma aliança com seu pai. No tópico 3, a deficiência do Novo Testamento. Jesus Cristo, sendo a expressão máxima do amor de Deus, veio para incluir a todos, judeus e gentios, pobres e ricos, deficientes e não deficientes, em um só corpo. João 3,16, Romanos 12,5. Então, olha só, o Evangelho é inclusivo, ele inclui a todos. Não importa a sua condição financeira, a sua condição social, não importa o seu corpo, se tem defeito, se não tem, nada disso. Não importa se é deficiente, se não é. Todos estão incluídos, todos têm livre acesso. E a Bíblia ainda diz assim: até o louco acha o caminho do céu. Não é? Então, todas as pessoas devem ser incluídas. Nós não podemos excluir ninguém, nós não podemos fechar a porta da igreja e dizer: esse aqui não pode entrar não. Não, esse aqui não tem jeito. Não existe isso. Todos estão incluídos. Jesus salva a todos. Todo que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Esta é a palavra de Deus. Sendo ele um homem de dores e experimentado no sofrimento, jamais se negou a receber um cego, um paralítico ou mesmo um leproso. Veja Isaías 53,3, Mateus 8,2, 9,6, Lucas 7,21. O Filho de Deus inclui a todos em seu plano redentor, pois o amor divino vai além de nossas deficiências ou suficiências. Então nós vemos que todos que vinham a Jesus recebiam o seu milagre. Todos. Um tinha lepra, o outro era aleijado, o outro era cego, o outro era surdo,
outro era mudo, outro tinha a mão ressequida, outro era encurvada. Então não importa, todos Jesus curava e incluía no reino de Deus. Então essa tarefa hoje cabe a nós. Por meio de uma estratégia e uma didática apropriada, podemos incluir os de necessidades especiais no plano da salvação, ensinando-lhes a palavra de Deus. Somente dessa forma eles poderão vir a superar todos os seus limites espirituais, emocionais e sociais. A tarefa de incluir todos é nossa. É evidente que o verdadeiro evangelho, a pessoa vem doente e fica curada. Então não vai precisar de outras coisas para essa pessoa ficar na igreja, porque ela está curada. É assim que Jesus fazia, curava as pessoas. Mas como hoje a realidade da igreja é uma triste situação de falta de dons espirituais, falta de fé, falta de tempo para orar pelas pessoas, de ministrar as pessoas, né? Então o que acontece? Essas pessoas estão nas igrejas, mas continuam com deficiência. Por incrível que pareça, é uma vergonha isso, né? A pessoa chegar na igreja de Cristo, de Jesus Cristo, os representantes de Jesus Cristo na terra, Jesus que não deixava ninguém aleijado, nem doente perto dele, nenhum deficiente, todos eram curados, mas os imitadores de Cristo não imitam mais a Cristo. Então, é uma vergonha. Por isso, na lição vai ensinar para nós como nós facilitarmos então, o acesso dessas pessoas à igreja e como também facilitarmos para que elas estejam ali ouvindo o Evangelho, né, vendo, fazendo todo o possível para que eles possam ser salvos. Seria bem mais simples a pessoa chegar, ser curado, pronto. Está normal ali, ouvindo os cultos, ouvindo a palavra de Deus, participando dos cultos, alegremente, feliz, vendo que Deus existe realmente, né? O certo seria isso. Mas como não é assim, a realidade da igreja hoje, então nós devemos ver aí todos os métodos possíveis de ensinar essas pessoas a palavra de Deus, né? De pregar para eles na linguagem que eles possam entender. Na parte 2, então, nós temos aí o som do Evangelho aos surdos. Para ensinar o Evangelho aos surdos, o evangelista tem de aprender primeiro a comunicar-se de maneira eficiente com cada uma delas. Então, o correto seria, a pessoa está surda, você ora, ele passa a ouvir, e aí você vai pregar o Evangelho para essa pessoa, né? Ela vai aceitar Jesus, vai ficar na igreja, vai ouvir o Evangelho feliz com Jesus. Como não acontece isso, então nós vamos ver aí como vão fazer para que essas pessoas tenham acesso ao Evangelho. Então nessa parte 2 aí o som do Evangelho aos surdos, tópico 1, conduzindo os surdos a Jesus, tópico 2, a integração dos surdos. Tópico 1 então, conduzindo os surdos a Jesus. Embora Jesus soubesse como se comunicar com os surdos, era necessário que alguém os levasse a ele. Marcos 7, 31 a 37. Portanto, deve o evangelista melhorar sua comunicação com os deficientes auditivos, a fim de explanar-lhes o plano da salvação. Antes de tudo, é preciso aprender a língua brasileira de sinais conhecida como Libras. Aqui diz que Jesus sabia comunicar-se com os surdos. Não sei. Eu sei que chegava o surdo, ele orava, o surdo passava a ouvir. Aí sim a comunicação era possível, né? Normal. Agora, se as pessoas não são curadas, então permanecem surdas, precisam aí de um sistema que no Brasil chama aí Libras, né? Trabalho feito para que essas pessoas possam entender a linguagem dos sinais. Então você vê aí algumas dessas mensagens, né, dessas linguagens aí, que são necessárias aprender para transmitir o Evangelho a essas pessoas. Veja aí essa linguagem através de sinais, feita exclusivamente então para aqueles que não podem ouvir. No tópico 2 nós temos a integração dos surdos. Além de evangelizar os surdos, é necessário discipulá-los através de intérpretes competentes, a fim de que eles recebam o ensino completo da palavra de Deus. Na escola dominical, recomendam-se professores especializados, que os cultos sejam traduzidos em Libras. Segundo pesquisas, só no Brasil existem aproximadamente 10 milhões de surdos, e a palavra de Deus nos manda abrir a boca em favor dos surdos mudos. Provérbios 31:8.